Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bora Plantar e hoje a gente vai ensinar como germinar e fazer mudas da acácia manjo, né? Essa espécie que tem sido muito procurada, né? Seja para fins de reflorestamento, aí, de produção de madeira de lei, já que ela tem uma madeira, né, de grande valor no mercado, de um valor maior do que o do eucalipto, por exemplo, mas ao mesmo tempo, né, ela é mais resistente e ela acaba crescendo mais rápido do que um mogno africano, do que um cedro australiano, né? Mas também o grande diferencial dessa espécie é para fins aí, de produção de mel, né, para fins de apicultura, para criação de abelha, já que essa é uma das poucas árvores, né, que consegue alimentar as abelhas aí durante o ano inteiro. Então hoje a gente vai ensinar como propagar, como fazer as mudas, né, e como fazer a quebra de dormência para ter um bom resultado na germinação dessa espécie. Bora lá? Bom, apesar de muita gente, né, ficar aí meio cismado com essa questão aí da quebra de dormência, né, com receio de fazer o plantio, é um processo super fácil, super simples e não tem grandes segredos, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer então, né, é separar a quantidade de sementes aí que a gente vai plantar, né? Lembrando de nunca plantar todas as nossas sementes de uma única vez, porque caso tenha algum problema no plantio, caso você erre aí no procedimento, né, você não perder. Então sempre, né, fazer vários testes aí de plantio de germinação, tá? Então separamos essa pequena quantidade de sementes. O próximo passo então é a gente separar uma pequena quantidade de água, né, numa panela, para a gente ferver essa água, né, para a gente deixar essa água aí no ponto de ebulição. Então quando ela começar a borbulhar, né, significa que ela já chegou ali mais ou menos a 100 graus Celsius e essa é a temperatura ideal que a gente precisa para estar fazendo a nossa quebra de dormência. Então a gente coloca as nossas sementes aí em um recipiente, tá? E despeja então essa água quente, né, em cima das nossas sementes, tá? O ideal é que a gente mantenha, né, as sementes nessa água por pelo menos 24 horas. Né? Essa água quente inicialmente ela vai amolecer a casca das sementes, né? E conforme essa água vai esfriando, ela vai iniciar também o processo aí de embibição, né? Que é quando a semente ela vai absorver água para dar o start no processo germinativo, tá legal? Bom, ferveu a água, né? Jogou sobre as sementes, deixou descansar por 24 horas. Agora é como a gente tira a prova, né? Se o nosso método aí foi eficiente ou não para a quebra de dormência, tá? Se a gente pegar essas sementes que a gente fez o processo e a gente comparar com as demais sementes que a gente tem guardada, a gente vai observar que essas sementes que a gente fez o processo de quebra de dormência, né? Se ele foi eficaz, se ele foi efetivo, as sementes elas tendem a aumentar de tamanho, elas tendem a inchar e também a ficar de uma coloração mais clara. Então isso significa pra gente que o processo foi eficiente e que a gente já pode seguir para o plantio, tá legal? Se você fez o processo e observou que muitas das sementes elas não incharam, elas não aumentaram de tamanho, é porque provavelmente o processo ele não foi eficiente, né? Às vezes pode ter uma variação aí de lote de semente para semente ou da temperatura, né, que você utilizou. Então nesse caso, se as sementes não incharam, repita o processo aí, né, de colocar água fervente sobre as sementes antes de fazer o plantio, tá legal? Bom, agora seguindo para o plantio, uma dica muito legal para facilitar, né, o nosso manuseio é deixar as sementes ali, pode ser numa peneira, pode ser num papel toalha, apenas para elas secarem, tá? Isso porque quando a gente faz o processo aí de quebra de dormência, as sementes ficam molhadas, elas costumam grudar, ficar meladas ali, e isso dificulta no manuseio na hora da gente fazer a semeadura, tá? Então basta você deixar numa peneira, num pano, num papel toalha ali, 1 hora ou 2, só para elas secarem um pouco e facilitar esse manuseio, tá? Se você for plantar direto nos saquinhos ou no tubete, né, de plantio, ou também na sementeira, pode ser, o ideal é que você utilize aí 3, 4, às vezes 5 sementes aí por saquinho, ou por célula, ou por tubete, tá? Isso, né, porque conforme a gente costuma falar aqui, independente da espécie que você está plantando, é muito difícil, né, de nascer 100% das sementes, né, de nascer em todas as sementes. E mesmo aquelas que germinam bem, como é o caso da acácia manjo, também é comum, né, de uma ou outra mudinha morrer
após a germinação. Então plantando 3, 4 sementes aí por tubete ou por saquinho é uma garantia que a gente vai ter pelo menos sempre uma muda, né, por saquinho ou por tubete, tá legal? Um outro modo, né, de você também fazer o plantio dessa espécie, que é um pouco mais trabalhoso, mas que dá um resultado melhor em quantidade de mudas, né, é estar fazendo o plantio aí, conforme a gente também já ensinou, em recipientes coletivos, né? Então você pode usar, por exemplo, uma jardineira ou então uma bandejinha, né, de mudas ali, tá? E fazer o plantio de uma quantidade maior de sementes, né, em uma área de superfície ali mais espalhada, tá? Depois, conforme as sementes vão germinando uma a uma, né, basta a gente retirar elas aí com uma colherzinha ali de chá e transferir para o saquinho, tá? Geralmente nesses casos dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado final em quantidades de mudas que você vai obter, ele é muito maior, tá legal? Outra questão importante na semeadura e no plantio dessas sementes que são muito pequenininhas, né, como é o caso da cássia-manjo, é a gente não enterrar demais a semente, tá? Como ela é uma semente muito pequenininha, se a gente enterrar ela muito fundo, muitas vezes ela não vai ter força ali, né, para empurrar a terra ou o substrato e conseguir germinar. Então enterrar apenas superficialmente ali, no máximo meio centímetro de profundidade, para não prejudicar a germinação das sementes, tá legal? Bom, feito o plantio, então o ideal é agora a gente deixar em um local à meia sombra, né, onde os nossos saquinhos, onde as nossas mudas peguem sol somente pela manhã ou somente aí no final da tarde, tá legal? Nessa fase juvenil, o ideal é não deixar elas, né, a sol a pino aí, né, de meio-dia a 1h da tarde, né, para não ter a queima aí da folhagem ou o saquinho secar demais, tá legal? Se você conseguir uma tela com sombrite, né, melhor ainda. Agora, um detalhe muito importante, né, que também já gerou vários questionamentos aí, né, é a respeito da folhagem da cássia-manjo, tá? Nas árvores adultas, né, já de vários anos de idade, a cássia-manjo tende a ter essa folha grande, né, essa folha bem larga aí. Porém, quando as mudas são juvenis, nas primeiras 2, 3 semanas, às vezes até 1 mês de idade, a cássia-manjo ela não tem essa folha, tá? Ela vai ter uma folha composta por vários folíolos pequenininhos, né? Parecendo aí a folha de um flamboyant, de um guapuruvu, tá legal? Conforme a árvore vai desenvolvendo, ela vai alterando a folhagem para aquela folha grande, né? Que é a folhagem, digamos assim, adulta dela, tá legal? Geralmente a cássia-manjo é uma planta de crescimento rápido, né? Então com 3, 4 meses de viveiro você já pode transferir as suas mudas aí para o local definitivo, tá legal? No local definitivo, geralmente o que o pessoal utiliza é fazer o plantio no espaçamento 2x2, que é um plantio mais curto, mais adensado, mas que ele serve justamente para as árvores competirem por luz, né, e ficarem mais altas, né, elas crescerem mais verticalmente. Isso, né, para fins aí de produção de madeira. Com 2, 3 anos de idade, começa a ser feito o desbaste, né, dessas mudas, né, cortando as mais defeituosas ou as tortas e deixando aquelas árvores melhores aí para a produção de madeira. Agora, se você for fazer para produção de mel, para apicultura, né, você plantar num espaçamento de 6x6 ou 5x5, isso faz com que a sua árvore desenvolva uma copa mais larga, né, pegue mais luz e, consequentemente, vai melhorar aí o processo de floração, de produção de fotossíntese, para que ela venha produzir mais néctar aí, né, para as suas abelhas, tá legal? Só lembrando, né, que as nossas sementes vocês encontram aí no site plantepassaros.com.br e algumas das nossas mudas, né, mais raras aí que a gente coloca à venda em mudasplantepasaros.com.br, tá legal? Então esse foi mais um episódio do Bora Plantar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de sempre e até o nosso próximo vídeo.